Hi, hi! Ou seria, olá, tudo bem com você? Gente, meu nome é Marcela Andrioli, muito prazer, sou ex-au pair. Fui au pair no Havaí e terminei meu ano em Minnesota, terminei o ano, né? E hoje eu tô aqui pra explicar pra vocês o porquê que eu voltei pro Brasil e porquê que eu voltei antes do meu primeiro ano de intercâmbio acabar e porquê que eu não fui pro segundo ano, enfim, tudo isso. Bom, não vai ser uma história curta, vai ser uma história longa, me perdoem desde já. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é, estou muito feliz com a minha volta. Tive que dar uma desaparecida, assim, em alguns aspectos, pra me reorganizar, pra vir falar aqui pra vocês. Então, por isso a demora pra gravar o vídeo. Eu acho que quando eu tive o rematch também, eu vim aqui, gravei o vídeo como se eu estivesse me explicando, né? Esperando tudo ficar bem pra falar com vocês, mas eu ainda não tava bem. Acho que aconteceu muita coisa ali. No vídeo dá pra ver que eu tava muito ansiosa, muito nervosa. Sigo ainda um pouco ansiosa e nervosa, mas creio que já tô bem pra falar tudo o que aconteceu, porque foi, nossa senhora, um turbilhão de coisas. Então, o que acontece? Eu voltei 2 meses antes, era pro meu intercâmbio acabar agora, justamente agora. Eu teria voltado uns 4 dias atrás, mas eu voltei 2 meses antes. Eu voltei em setembro e agora estamos em novembro. Eu tive muita dor de estômago. Esse foi, acho que, o principal motivo de eu voltar. Estômago não, né? De dores abdominais. Não sabia se era estômago, se era intestino, o que era, não sabia. Eu já tinha tido alguns episódios parecidos de doer meu estômago na madrugada, depois de eu ter tido um jantar diferente. Na verdade, foi no Havaí isso. Eu tive, quando eu jantava num restaurante mexicano com a minha host family e tomava marguerita e comia aquela comida apimentada, simplesmente eu passava mal durante a madrugada, tinha dor de barriga e muita dor de estômago. Mas isso aconteceu 2 vezes, aí depois eu parei, né, de comer muito quando eu ia com eles lá, e que era o restaurante preferido do meu rosto, então eles acabavam que ia bastante. E, enfim, parei de ir muito pra lá. Aí, beleza, passou o rematch, né, estresse do caramba, fui parar em Minnesota. O que acontece? Brasil, Argentina e Havaí, as comidas são um pouco mais parecidas. Eu tinha um pouco mais de opções de uma comida mais fresh, mais fresca, mais saudável, não sei, eu conseguia me virar um pouco melhor. Em Minnesota, eu acho que a composição da comida já é diferente, as opções eram diferentes, era aquela coisa mais bem americana mesmo. Então, tipo, você ia comer um lanche, parecia que não tinha nada no lanche, né? O pão, o queijo, o frango empanado e um alface. Meu, acho que aquilo era feito numa gordura, eu não sei, assim, mas eu senti já a diferença estando lá em Minnesota. E como as dores, o pico de dores já começou em agosto tava ali o final das férias de verão. Gente, férias de verão, as crianças ficam 3 meses em casa, 3 meses. E eu tinha 2 meninos em Minnesota, né? Um de 2 anos, que ficava sempre comigo, e um de 7 anos, que tava de férias, e ele não fez muitos camps. Não foi pra muitos acampamentos durante as férias, então ele ficava o dia inteiro comigo. E aquilo demandava uma energia, entendeu? Porque uma criança de 7 anos é difícil. Gente, morar com criança, de ir trabalhar, né? Ser babá de 4 a 7, 8 ali, né? 3 a 8, talvez. Não é muito fácil. Eu acho que, assim, para ser au pair, talvez seja a que mais exige de você. Então, você tem que ter um pique físico e mental muito grande. E eu já, velha, né, ainda vindo do rematch pesadão que eu vim, trabalhando 45 horas, tanto na primeira família quanto na segunda, eu acho que foi um pouco. Na primeira família até trabalhava mais, né, que não contava. Mas eu acho que foi muito. Então eu já estava aqui a 1000 por hora e nervosa, estressada, né, mas com as crianças, dando o meu melhor com as crianças. E, cara, vamos levar elas pros lugares. Eu chegava a dirigir, tipo, 40 minutos ida, 40 minutos volta, pra levar pra um parque diferente, clube diferente. A gente foi em todos os clubes da rede que eles são sócios, pra conhecer parque aquático. Gente, tudo que vocês imaginarem, eu levei esses meninos. E o meu menor, ele tira uma soneca, né? Mas quando o grande tá junto, ele não quer nem tirar a soneca. Então eram os dois 9 horas por dia na minha cabeça, minha gente. Isso quando eu não fazia extra, né? Mas enfim, tinha isso. E a questão da comida. E aí chegou no belo dia de agosto que eu passei muito mal. Eu tive uma crise de dor de estômago de manhã. Eu tinha ido com o meu menor pro museu. O maior tinha ficado em casa com a amiga da minha hosta e o filho da amiga da minha hosta, que estavam hospedados em casa.
E eu fui com o menor pro museu, eles não quiseram ir, dei graças a Deus, né, porque muita criança, já tava cansada. E aí, passando muito mal, sozinha, eu e o menino, eu chorava, gente, eu chorava de dor, assim. Hoje eu consigo falar de boa, mas na época isso mexeu muito comigo, e meu menininho me abraçava, e ele me acalmava, e tipo... Foi isso, dirigi, voltei pra casa, acho que eram uns 20 minutos até em casa, porque essa era em downtown, era em Minneapolis, e minha casa era em Edina, que é um subúrbio. Enfim, era St. Paul, nem sei, mais uns 20 minutos. Falei com a minha hosta, falei, olha, eu tô com dor, tá? Ela falou, tem que ver isso aí. Mas ela falou, ficou meio preocupada, meio, cara, espero que ela não tenha isso sempre, né? Falou pra eu ficar off lá e se eu melhorasse, eu buscava o outro na escola. Então eu botei, na escola não, eu ficava com eles mais tarde. Então eu botei o menor pra soneca e fui descansar no momento da soneca dele. Só que eu acho que ela não entendeu que tinha sido muito grave, eu também não... Enfim, não foi uma boa comunicação. Beleza, passou. Continuei tendo essas crises, só que elas aconteciam muito de madrugada. Então, tipo assim, 2 horas da manhã era o momento da crise. E era uma crise assim, gente, eu não conseguia fazer nada, eu só chorava e na mesma época eu menstruei, então, tipo, cólica e crise, eu ficava de bruços, eu chorando, era tipo 1 hora de crise, assim, e até que eu dormia chorando. No 4 de julho eu tive algo parecido também, depois de jantar e beber álcool e jantar com eles, e conversar com meu namorado. Eu lembro que eu tava nervosa naquele dia e eu tive a crise, eu não fui ver os fogos. Então eu tive os episódios do Havaí, o episódio do 4 de julho, e aí começou essa crise em agosto. Só que de agosto ela não passou. Não foi um negócio pontual, assim, tive e acabou. Foi um negócio, meu, que continuou, perdurou. Então, quase todas as madrugadas eu tinha crise. De noite, assim, eu tinha medo. De manhã eu acordava já com medo, aí eu passava a manhã bem, daí chegava na hora do almoço, passava mal, tipo assim, mas não era muito forte. Mas de madrugada era muito forte. E conversando com a minha host, e minha host preocupada, até que um dia... Ela sempre perguntava se tá bem, aí eu explicava, falava, ó, eu tive dor, assim, não me escondi, entendeu? Até que um dia eu acordei, a gente ia pra Califórnia, pra Los Angeles, porque minha host mom, ela é de... Ela é filipina, mas a família toda é de Los Angeles, ela nasceu em Los Angeles, na Califórnia. E a gente ia lá pra visitar eles, né, a última semana de férias, acho que era do meu menino, e eles costumam ir bastante pra Califórnia, e era o meu sonho também, eu não via a hora de ir. Ia só eu, a host e os meninos, o meu host ia ficar em casa. E aí, simplesmente, eu acordei um dia antes, quase morrendo de dor. Tinha passado mal a noite, e eu coloquei na minha cabeça, se eu não melhorar amanhã, eu tenho que ir no médico. Eu vou acordar e vou falar, olha, não passei bem, vou no médico. E eu mandava mensagem pra ela, olha, passei mal. Tipo, aí eu mandei mensagem, passei mal, mandei bem cedinho. E eu começava a trabalhar só às 10. Eu falei, eu acho que eu preciso ir no médico. Levantei, fui falar com ela. Ela falou, tá, mas depois a gente conversa então e tal, melhoras. Vai no médico. Ela me explicou, ela falou, vai demorar demais, tipo, vai demorar o dia inteiro, mas vai. Eu não consigo com você, nem meu marido, que ele tá trabalhando, mas vai. A gente foi pro médico. Simplesmente fui pra Urgent Care com dor, que é a urgência deles lá. É tipo um UPA, né? Só que... Pensa assim, se você reclama do SUS no Brasil, tudo lá é igual ao SUS, independente do mais caro hospital e do mais caro seguro, plano. E o plano, ele nunca cobre tudo, o seu seguro nunca cobre tudo. Então você vai esperar igual, até mais do que você esperaria no SUS, e você vai pagar anyway, você vai pagar de qualquer jeito, você paga até a cadeira que senta. Ambulância, ninguém chama ambulância lá, esse negócio é de coisa de filme, porque é caríssimo, tá? Então, ou você tem um super seguro e mesmo assim você vai pagar alguma coisa, tipo uns $200 que seja de alguma coisa, ou, enfim, é outra opção. Então eu já tava com medo, né? Mas fui lá pra tal da Urgent Care, esperei 3 horas e meia pra ser atendida. Eu lembro que eu comecei a ficar com fome, eu fui comer uma salada. Na hora que eu botei o molho na salada, que era um molho ranch, só de sentir o cheiro, eu botei em metade, assim, eu não conseguia mais comer a salada. Comi uma banana, fui fazer a tal da consulta, a moça me chamou. Eu não conseguia falar com a mulher, gente, de tão mal que eu tava passando. Sozinha, né? Tinha ido dirigindo sozinha, eu não conhecia nada. E nesse meio tempo eu fiquei pesquisando, sobre o insurance, sobre o meu seguro, se o meu seguro cobria. Porque as au pairs, a gente paga aqueles $500 pra agência pra ir pros Estados Unidos, que é referente ao seguro, gente. É o seguro mais básico que existe, acho, dos Estados Unidos.
E aí eu pesquisei pra ver se o hospital estava dentro desse seguro, falou que estava, a Urgent Care, né, falou que estava, só que eles não falam quanto te dá de desconto, se você vai pagar alguma coisa, não fala nada, e você fica preocupada, gente, porque lá você não tem dinheiro, assim, né, o au pair recebe pouco, se for ver. E, cara, um desespero, e passando mal, aí fui atendida, a mulher olhou pra mim, a médica falou assim, Marcele, girl, eu não tenho o que você precisa, porque pelo que você tá conseguindo me falar, você precisa de muito mais exames do que o que a gente tem como fazer aqui. Aqui a gente só tem como fazer sangue e urina. Ela falou, você precisa de uma endoscopia, você precisa de um ultrassom, você precisa de alguma coisa. E eu não tenho aqui. Então eu vou te encaminhar pro hospital, e você tá de carro, vai lá, não sei o que lá, e como que ela falou pra mim? Você não vai precisar pagar nada aqui. Beleza, falou que não precisa pagar nada, a Capricorniana já ficou feliz, o estômago deu até uma melhorada. Só que ela falou que tinha fila normal lá, que eu não ia passar na frente de ninguém, porque não tinha como. Adoro o sistema dos Estados Unidos, né? Enfim, cheguei lá, esperei as benditas 3h30 novamente, aí falei com o médico, ele tirou meu sangue, tirou minha urina, mas é um procedimento que eles fazem com todas as pessoas. Tirou, perguntou se eu tava grávida, falei, não tem chance, beleza. Aí ele simplesmente me deixou esperando por mais 2 horas, quando eu... Gente, eu fiquei tanto tempo sentada que meu ciático travou, tá? Fiquei com dor por dias. E curvada, assim, né? Com dor. Não comia, não bebia água, não... Cara, horrível. E cheia dos negócios na veia, que eles tinham tirado sangue, tinha deixado o acesso, vai que precisava ficar internada, enfim. Aí chamou, a moça falou, a médica, daí trocou o médico de turno, a moça, desculpa pela demora, bababá. Pelo que você tá me falando, pelo que eu vi aqui, você pode ter uma bactéria que chama H. pylori, ou você pode ter gastrite, ou você pode ter úlcera, ou você pode... Enfim, pra gente saber melhor, precisaria fazer uma endoscopia, um ultrassom e sei lá mais o que. Só que uma endoscopia custa $13 mil. Eu não sei se o seu seguro cobre. Ela falou, o que eu te indico continua o omeprazol, porque, gente, nesse tempo eu já estava tomando omeprazol, tá? Continua o omeprazol, chama omeprazole. Só que aumenta a dose, você vai tomar duas vezes ao dia e faz dieta. Se você tá falando que você tem 2 meses ainda aqui no país, 3 meses, você vai fazer isso. E, enfim, você não... É isso que ela tinha pra me indicar. É isso, gente. Aí eu olhei bem pra cara dela, ela falou, mas se você quiser a gente pode fazer a endoscopia, você só assina aqui. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer uma endoscopia se eu vou amanhã pra Califórnia? Eu vim aqui sozinha de carro. Eu não tenho dinheiro, sou au pair, sou pobre imigrante. O que é isso? O que essa mulher tá pensando? Enfim, falei, não vou fazer endoscopia. Eu fui embora, ela ainda teve que me dar comida, de ficar comendo lá na frente dela pra poder ser liberada. Que é muito tempo de espera, né? Fui liberada. Fui pra casa, minha rosto tava acordada, era umas 11 horas da noite. Ela falou, Marcelo, você tem certeza que você quer ir pra Califórnia? Você devia ficar aqui, porque você se cuida aqui, não sei o que lá. Que aí o meu rosto ia ficar, eu ficava com ele tinha o carro, tinha como ir no médico e tal. E eu não precisaria trabalhar, aí ia receber do mesmo jeito. Eu falei assim, não, eu quero ir. Eu penso que é melhor eu ir, que lá tem mais gente, ainda mais caso você precise de alguma coisa, os meninos precisam de alguma coisa, ou até eu preciso de alguma coisa. Eu sinto que é melhor eu ir lá. Outra coisa que eu sinto, eu falei pra ela, vou seguir as dicas da doutora e eu acho que vai melhorar. O pai da minha host mama é médico também, a mãe também, então eu falei, se precisar de alguma coisa, pelo menos tem vocês lá. Mas eu sinto que eu já tô melhor, eu vou ficar melhor, enfim, vou seguir as orientações. Pior que tá, acho que não fica. Fomos, ela falou assim, tá, me avisa. Eu arrumei minha mala, gente, na madrugada. Eu falei, não, eu vou. Fomos pra tal da Califórnia. Eu já estava sem beber álcool, já estava de dieta, né, comendo bem melhor, pra não... Enfim, pra não ter mais essas crises na madrugada, porque era terrível. E lá, comendo bem melhor, como a família era filipina, as comidas eram melhores. Califórnia também tem opções mais saudáveis, opções mais frescas, tinha muita fruta, muita coisa assim que eu gostava mais, enfim. E eu me senti muito acolhida. Então a família filipina é muito mais parecida com a brasileira do que o americano, porque eu sabia que se eu ficasse em Minnesota com o meu rosto ia ser tipo eu e Deus, né? E eu ia me sentir mal e talvez eu ficasse mais ansiosa, e os médicos já tinham falado que o ácido do estômago ele aumenta quando você tá ansiosa. E, enfim, foi por isso que eu decidi ir. E também porque era o meu sonho pra Califórnia, né? Um dos meus sonhos.
de achievement, ia falar pra alcançar no intercâmbio mesmo. Foi tudo bem lá, tive dores, sim, todos os dias, mas não tive uma crise forte que me deixasse parada. Tive dor no ciático, tava travado de ter ficado no hospital, fiquei sem beber, fiz tudo que tinha pra fazer, gente, conheci Hollywood, Ai, gente, Hollywood, digo, o sinal, né, a placa. Tudo, conheci as meninas das au pair de lá, foi maravilhoso, me senti muito acolhida pela família da minha host mom, assim, do jeito que eu precisava naquele momento, consegui trabalhar, levei os meninos na praia, cara, foi muito bom, foi muito positivo, mas eu sabia que eu ainda tava doente. No avião eu passei bem mal na ida, e na volta eu passei só um pouquinho mal, mas eu tomei Dramin, então, tipo, eu voltei dormindo, porque dizem que também o avião aumenta os ácidos, né, do estômago, porque você fica ansiosa. Enfim, voltamos. Tudo certo, falei, vamos continuar, vamos nessa pegada. E como eu tinha essas crises, geralmente fazendo coisas que eu não, sei lá, não eram coisas prazerosas, eu pensei que talvez fosse muito psicológico também, muito da ansiedade, de alguma coisa, de trauma, enfim. Só que aí um belo dia eu acordei, trabalhei normal, não tive muita crise naquele dia. Só que chegou a noite, eu tinha um campeonato de vôlei com a galera lá dos Estados Unidos mesmo, vôlei de praia, e eu fui jogar e eu passei muito mal, não é que foi pouco mal, passei muito mal, tipo assim, só que a gente foi mais intestino, assim, sabe? Uma coisa meio dor no intestino, meio quero soltar gases e não consigo, meio tem alguma coisa errada e dor, crise, fui embora, gente, fui embora. E também, era 30 minutos de casa, fui dirigindo, voltei dirigindo, e era uma coisa que, assim, eu fazia por mim. Então eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu conversei com a minha host mom. Nesse dia eu voltei chorando pra casa. Vi meu rosto. Não falei muito com ele, só falei que eu tinha passado mal. Ele até achou que ele tinha feito alguma coisa pra mim. O americano já fica bitolado, né? Pior que eu. Aí no outro dia eu fui, conversei com a minha host, falei, ela falou assim, Marcele, se fosse uma filha minha, eu ia gostar que ela se tratasse perto de mim. Se fosse uma irmã, alguma coisa, eu ia gostar que tivesse com a família, que tivesse como se tratar, tipo assim... A gente gosta de você. Eu não quero que você fique aqui se você tá mal. Não vai ser bom pra você, não vai ser bom pros meninos. A mesma conversa que a gente tinha tido antes, a gente teve, só que de uma forma mais sincera. E como ela já tinha pedido pra eu pensar se eu queria ficar ou se eu queria voltar, eu já tava na minha cabeça com isso. E nesse dia que eu tive a crise, eu falei assim, cara, eu quero voltar mesmo, né? Então a gente conversou e a gente decidiu que o melhor seria eu voltar mesmo. E eu percebi, eu falei, cara, ninguém vai cuidar de mim aqui. Tipo, não tem como. Primeiro que são americanos. Segundo que meus hosts lá, eles trabalham os dois o dia inteiro. Eu que tinha que cuidar das crianças. Eles não conseguiam cuidar das crianças durante o dia. Como é que eles vão cuidar da babá das crianças? Tipo assim, é complicado, sabe? Aí eu falei, eu prefiro voltar. Eu já tava pra voltar mesmo. Já tava na minha cabeça que eu queria voltar. Eu já tava numa ansiedade de voltar. E eu falei, ai... Então, vou voltar. Eu te ajudo a achar uma au pair. A gente conversa, né, pra eu te ajudar. Eu continuo aqui por umas 2 semanas. E é isso. E ela falou, tá bom, obrigada pela ajuda, sinto muito por isso e tal. Ficou tudo bem, entendeu? Foi muito difícil, foi muito triste, ainda mais eu sabendo que eu ia ter que despedir das meninas. Ela sabia que eu não queria ir embora porque eu queria finalizar, entendeu? Aquela coisa de... fazer tudo. O que faltava? Faltava 3 coisas na minha lista que eu tinha colocado que eu queria fazer. Ver a aurora boreal, não consegui ver lá de Minnesota, não ia conseguir ir pro Alasca, mas ainda tinha chance de eu ver em Minnesota. Ir pra Nova York e guardar dinheiro. Gente, não consegui guardar o dinheiro que eu queria mesmo pra não voltar aqui e já ficar estressada que eu tinha que trabalhar no Brasil, entendeu? Enfim, mas nem tudo sai como a gente quer e às vezes isso é o melhor que pode acontecer, né? Como eu postei lá no meu Instagram. Então ajudei ela a achar uma menina, com a menina lá no treinamento, como vocês viram no meu vlog. E no fim ela trocou de au pair e, enfim, voltei pro Brasil. Nessa parte de voltar pro Brasil também foi um pouco difícil, porque teoricamente, quando você tem um problema de saúde, eles pagam a sua passagem de volta se você está voltando antes do tempo determinado da sua volta. Eu tive um problema de saúde, então eu não tinha dinheiro para pagar minha passagem e eles tinham que pagar minha passagem. Só que a minha LCC, apesar dela ser muito melhor do que a minha LCC do Havaí, ela disse, eu não acho que eles vão pagar a sua passagem por conta de um problema de dor de estômago. Aí eu falei pra ela,
minha querida, não vamos brigar que eu já tô estressada. Falei, não é só um problema de dor de estômago, eu falei pra ela. Eu não tenho dinheiro nenhum pra fazer o tratamento aqui, isso tá me impossibilitando de trabalhar. Então qual a solução pra agência? Que eu fique aqui ilegal no país, trabalhando ilegal até conseguirmos dinheiro pra voltar pro meu país, estando com o visto deles, sendo responsabilidade deles aqui. Falei, isso não faz sentido na minha cabeça. Falei, então, muito obrigada pela sua ajuda, mas se você quiser, eu mesma posso mandar um e-mail pra eles. Aí ela falou assim, não, vou fazer o que é possível. Aí ela perguntou que dia que eu queria voltar, falei 2 dias possíveis, ela falou, se programa pra esses dias, porque sua passagem vai vir. Já mandei pra eles. Então, assim, tive que dar uma lutada, né? E minha hostmão também chegou a falar com ela sobre isso, tipo, a menina não tem dinheiro e tal, bababá. Enfim. Deu certo, veio a minha passagem, voltei pro Brasil, aquela coisa louca. E não fechei conta do banco lá ainda, como meu ano acabava agora, preciso fechar agora. Voltei. Nossa, gente, o celular pra desbloquear, porque meu iPhone, quem comprou pra mim foi minha primeira host family na conta deles. E eu fiquei na conta deles do coisa do telefone, tipo, do SIM card, do chip, da AT&T, tipo a Claro lá. E aí, eu não conseguia desbloquear o iPhone pra eu colocar um chip brasileiro. Porque eu ainda tava na conta do meu rosto do Havaí, eu tive que ligar pra ele, a gente tive uma crise de ansiedade, porque não queria falar com a minha hostmam, ex-hostmam no caso. Ele teve que ir pra longe, eles estavam numa viagem, naquele mesmo lugar que a gente foi, West Virginia, que eu tenho um vlog aqui, eles estavam lá, só que com a outra au pair. E, cara, ele teve que ir lá fora pra me atender, pra ela não saber que ele tava falando comigo. De tão ótimo que o clima deve ter ficado naquela casa depois que eu fui embora, né? Mas, enfim. Mais ansiedade pro meu estômago, né? Passei mal naquele dia que eu tive que ligar pra ele. E no fim não deu certo, voltei com o telefone bloqueado. Eu fiquei 1 mês no Brasil sem chip, telefone bloqueadíssimo. E aí eu liguei lá na AT&T na época, eu fui na loja umas 3 vezes com a minha hostmam, sem minha hostmam, não dava certo. Aí liguei no número que eles me deram, porque lá na AT&T, gente, eles falam assim, não, a gente não pode resolver isso aí tem que resolver online. Tipo assim, pra que existe o funcionário na loja? Então, só pra vender mesmo. Enfim. E aí eu falei com um indiano, eu sabia pelo sotaque, e ele falou que era porque eu tinha acabado de ter um plano no meu nome, tinha que esperar mais 6 meses. Mais 6 meses não. Mais 1 mês, acho que era, que aí saía 2 meses, alguma coisa assim. Esperei certinho, gente. Aí quando cheguei aqui no Brasil, liguei lá quando deu o tempo. E não, liguei lá não. Tentei desbloquear e não desbloqueou por nada. Não desbloqueava meu telefone e falava que eu ainda tava numa conta. Aí tive que falar de novo com o meu hostess do Havaí pra ele tirar meu nome da conta. Ele falou que ele já tinha tirado, mas que ainda aparecia meu nome, só que como desativado, sabe? Então ele teve que ligar lá pra resolver, pros caras realmente tirarem da minha conta. E aí ele mesmo desbloqueou o iPhone pra mim, meu ex-rosto. Enfim, maior B.O. E tudo isso acontecendo, e ao mesmo tempo eu tava encantadíssima com o Brasil quando eu voltei, e com tudo. Então eu sabia que esse sentimento ia passar, porque eu sou uma pessoa normal, né? Eu ia falar complicada, mas normal, todo mundo é complicado. Então eu sabia que em algum momento eu ia estar brigando com a minha mãe, com a minha irmã, enfim, com o namorado, enfim, né, gente? Eu falei, vou aproveitar esse momento bom, porque é mágico, voltar é mágico, tudo que eu precisava tinha aqui. Gente, eu tinha saudade do Uber falar português, eu tinha saudade dos cachorros na rua, eu tinha saudade do meu bairro barulhento, eu tinha saudade da praia barulhenta. Tanto que com menos de 1 mês aqui, eu fui jogar jogos abertos. Eu jogo vôlei, né? Fui convidada pra jogar os abertos, que é super importante no estado. E fui pra praia jogar e, cara, a diferença que é uma praia brasileira, assim, eu fiz tudo que eu tava precisando, comi igual uma doida e fui no médico também. Então eu precisava descobrir o que eu tinha. Aqui as minhas dores, elas melhoraram quase que 100%. Mas eu continuava inchada, uma barriga inchada, estranha, esquisita, passando mal, assim, dor de barriga, etc. Eu tenho um problema de intestino que chama síndrome do intestino irritável, então, por ansiedade e alimentação, você acaba indo mais no banheiro quando você tem isso. Mas esse não era só o problema, tinha alguma outra coisa acontecendo. Então eu fiz endoscopia, colonoscopia, que é pelo ânus, endoscopia, colonoscopia, eu fiz exame de sangue, fiz exame de urina, exame de lactose, tudo que vocês imaginarem. O que deu de alteração? Eu tenho intolerância à lactose e eu tenho esofagite, que é a mesma coisa da gastrite.
só que no esôfago. Então, e ela se dá por refluxo. E o refluxo se dá porque os ácidos do estômago ficam muito ácidos, mais que o normal, por ansiedade e alimentação, e isso sobe e volta, sobe e volta. E aí acaba dando feridinhas, é essa esofagite. Aí tô fazendo tratamento agora, são 28 dias tomando um remédio em jejum. É tipo omeprazol, só que chama esomeprazol, então é pro esôfago, pra curar essas feridinhas. E tomo, toda vez que eu vou comer lactose, eu tomo a lactase. Estou com parceria com um nutricionista, então estou continuando uma dieta. Diminui muito o consumo de álcool. Tive um casamento agora e aí eu aumentei, mas já passou. Já perdi 3 quilos, que eram os 3 que eu tinha perdido lá, eu já tinha ganhado, aí eu já perdi de novo. Que mais, gente, que eu tenho de novidades? Já surtei, estava muito reativa quando eu voltei. A gente passa por muita coisa lá no intercâmbio sozinha, né? Então quando a gente chega aqui, tem que lidar com coisas que você precisa dos outros, ou que as pessoas te julgam, que as pessoas falam coisas que você não quer ouvir, é muito difícil. Eu acho que eu fiquei muito reativa, eu fiquei muito tipo assim, cara, eu não preciso dessa pessoa, eu não preciso de fulano falando isso. E é um pouco de falta de humildade mesmo. Assim, inconscientemente você tá um cactus, tá cheio de espinho. E porque você tá machucada, entendeu? Mas aos poucos tô me curando, fazendo terapia, hein? Nunca parei com a psicóloga, mas eu mudei, né, agora. E, enfim, muita coisa nova. Tô voltando a trabalhar, né? Então tô aí com os atendimentos de personal, tô dando aula, tô com as meninas. Eu já tinha voltado lá em agosto a trabalhar um pouco. Então, muita coisa acontecendo, sabe? Esse ano foi muito louco, mas eu tenho que agradecer o au pair, porque eu conheci 3 países novos, Estados Unidos, Argentina e México. Conheci 7 estados nos Estados Unidos. Quando que eu ia fazer isso? Eu não conheço 7 estados nem brasileiros. Meu inglês foi de intermediário avançado para avançado fluente. Maior conquista, assim, né? Consegui comprar tudo que eu queria, que eu precisava pro meu trabalho ou pra coisas pessoais. Então, meu celular, a ring light que tá aqui atrás, que eu instalei hoje, meu laptop, Alexa, dei uma Alexa pros meus pais também. Dei coisas pra pessoas que amo, namorado, irmã, família, enfim. Cara, assim, não tenho, quanto a isso, não tenho que reclamar. Acho que ficou 3 coisas pra trás que eu queria ter feito, que eu vou fazer, que foi a Aurora Boreal, Nova York, e guardar o dinheiro, né? Mas isso ainda vai acontecer. E eu acho que é isso. Para as meninas que me assistem por conta do au pair, não desistam. Eu acho que se tem alguma coisinha te falando pra ir pra lá, vai. Mas saiba, como eu sabia também, que não vai ser fácil. Talvez vai ser mais difícil do que você tá pensando. Então, que foi o meu caso. Eu já sabia que não era fácil, não fui nada Alice, mas foi muito difícil. Foi muito difícil, assim, muito mesmo. Mas você sempre tem a opção de voltar. Nada é pra sempre. Eu não nasci assim, cresci assim, Gabriela. Então a gente pode mudar de opinião, mudar de vontade, mudar de lugar, voltar e ficar, enfim. A sua história é você quem faz. Tô muito feliz, eu acho que eu fui pra lá com alguns objetivos pessoais. Por exemplo, de fazer muitas coisas sozinhas, melhorar minha direção, medo, né, de dirigir, enfim. E assim, eu conquistei tudo que eu imaginei que eu fosse conquistar, de formas que eu não imaginei que fosse ser assim, entendeu? Tipo, não imaginava que seria tão difícil, que seria de tal jeito, mas deu certo. E agora daqui pra frente é só pra trás, brincadeira. Daqui pra frente é só pra frente, que a gente ainda tem muito sonho pra conquistar. E enfim, me segue, me acompanha no Instagram pra saber o que eu vou fazer da minha vida agora. Se eu vou surtar e apagar as redes sociais, ou se eu vou ficar... Se você quer ser minha aluna ou aluno também, estamos aí na atividade. Se você precisa de alguma ajuda sobre o au pair ou não, estamos aqui também sempre prontos pra conversar, tá bom? Desculpa, meia hora de vídeo. Mas é isso, muito obrigada por quem me acompanhou nessa jornada toda. Ainda posso postar mais vídeos aqui, então vamos interagindo no Instagram, que é bom, que é por lá que eu sei que vocês querem ver aqui, tá bom? E é isso, nova era do canal, eu acho. Um beijo, fiquem com Deus, amém, tchau, tchau.